Oi, gente, oi todo mundo! Hoje eu tô aqui, né? Sumi aí umas 2 semanas, eu acho. Mas tô aqui com cabelo diferente, né? Quem percebeu? Quem me acompanha lá no Instagram já não é novidade. Inclusive, se você ainda não me segue, vou deixar meu Instagram aqui embaixo pra você ir lá seguir. Porque a maioria das coisas eu conto por lá, em primeira mão, né? Hoje a gente não vai falar nada menos, nada mais do que de cabelo. Os cortes de cabelo que estarão em alta no ano de 2020. Que estarão com tudo aí. Já posso adiantar que os cabelos curtos dominaram essa lista. Eles estão muito em alta, então esse é o momento pra você se jogar no curtinho. Gente, eu vou falar rapidamente o porquê que eu cortei, porque talvez alguém pergunte. Meu cabelo tava colorido, porém ele não tava definindo mais, ele tava ali com o cabelo que tava com uma aparência de cabelo judiado, mesmo eu cuidando dele com uma rotina bem regrada. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre cabelo colorido, mas não adiantou, gente, não tava rolando. Decidi ir num salão que fosse especializado em cacho, em ondulação, em cor, e aí no salão ela me disse que muito provavelmente isso aconteceu por questões hormonais, né? Eu tava passando ali por um processo, estou passando por um processo de adaptação do meu organismo sem o anticoncepcional, então a gente sabe que os hormônios ficam ali diferentes, que o nosso organismo demora um tempo para poder, né, assimilar esta mudança. Então, algumas pessoas ficam com o cabelo mais liso e outras ficam com o cabelo mais cacheado. No meu caso, meu cabelo alisou e ele ficou espichado, então ele não definia e isso estava me incomodando muito. Mas, sem mais delongas, vamos falar sobre os cortes. Já disse aí que os curtos estão em alta, que esse é o momento certo para você apostar no curtinho. E aí, uma das curiosidades que eu encontrei pesquisando, né, foi que, gente, os nomes dos cortes, basicamente, são nomes para poder simplificar a sua busca, até porque quando a gente vai no salão, quando a gente vai cortar o cabelo, a gente traz ali uma referência de fotos. Então, hoje o vídeo é mais para ilustrar esses cortes com nomes que basicamente são, assim, sei lá, curto, muito curto, só que em inglês. Então, tudo que tem Bob no nome, que eu achei isso bem interessante, tudo que tem Bob no nome tá falando de um cabelo curto, então isso aí você já pode saber. O que tiver com Bob no nome é cabelo curto, e aí na maioria das vezes os nomes são tipo assim, layered, que é camada, enfim, ele vai indo aí com essa tradução livre, mas geralmente é a descrição do corte em inglês. Então vai ficar muito mais fácil você tentar pesquisar assim quando você for buscar suas referências. O primeiro corte, gente, é o short bob, que é um corte aí conhecido pela sua variação, que é o long bob, que a gente já conhece, que a gente já viu, que a gente, né, já está um pouco mais acostumado a ver, que é o quê? O short bob, ele é aquele cabelo que vem ali rente à nuca na parte de trás e tem uma leve ponta, uma parte que é um pouco maior nessa parte da frente, chegando aqui na parte do queixo, diferente do long bob, que ele é um pouco maior, vem aqui nessa altura do ombro. O short bob, ele vem aqui nessa altura do queixo, vem fazendo uma curvinha bem sutil e vem com a parte de trás rente à nuca, com leves graduações, com leves camadas, para poder dar uma sensação de volume, tá? E esse corte de cabelo, gente, esses cortes muito curtos, a gente tem que saber que eles têm aí o seu tempo de manutenção no intervalo de 2 a 3 meses, porque esse tipo de cabelo é um pouco mais difícil de cuidar. Esse cabelo também é muito democrático, todos os cortes que eu trouxe são cortes que dão certo com a maioria de texturas, então esse cabelo vai com tudo. E assim, eu amo. Eu nunca tive esse corte específico, mas eu acho ele lindo e eu acho que ele combina com a maioria dos rostos. Eu acho ele maravilhoso. Cabelo cacheado e ondulado com esse corte fica incrível de lindo. Então, assim, sou até suspeita de falar. O segundo corte, gente, ele é o Pixie, né? Que é o corte que tá muito em alta. Muitas influenciadoras que eu sigo estão aderindo a isso. Estão aí nessa tendência do Pixie. E o Pixie nada mais é do que aquele corte mais homenzinho, mais Joãozinho, né? Aquele corte bem pequenininho, bem ousado. E no Pixie ele tem muitas variações. Por isso que é tão importante vocês conhecerem o nome, para vocês conseguirem saber qual é a variação de quê na hora de pesquisar, porque isso facilita muito a busca. E aí no Pixie, gente, tem muitos. Tem muitos. Inclusive, esse Pixie, ele pode ser misturado aí, tipo, ter uma variação, misturar com outra, e aí formar um nome diferente. Então, por isso que esse lance do nome eu acho que é muito mais pra referência do que você chegar no cabeleireiro e falar, eu quero tal corte, assim, e assim, com esse nome e tal, porque eu acho que talvez não funcione muito bem. Então, a gente tem a primeira variação, que é o Bob Pixie, né, que ele é na altura da nuca, que ele é um cabelo, assim, mais eu digo que é um dos menos ousados, porque ele tem ali aquele aspecto de cabelo curtinho, bem curtinho, mas ele fica ali na altura da nuca,
ali com as suas graduações, ele pode ter ou não. Então ele é um cabelo bem mais clássico, ele é o pixie bem mais clássico que a gente já tá acostumado a ver. Então esse pixie aqui eu acho super bacana. A gente tem aí Anne Hathaway que usou bastante por um tempo, tem muitas famosas que aderiram a esse corte, então eu acho assim ele uma gracinha, mas pra mim eu acho ele muito ousado. E depois, gente, a gente tem o buzz cut, né? Por que esse nome, buzz cut? O nome de buzz cut é realmente por conta da maquininha, tá, gente? É o conhecido raspado, aquele corte masculino, que ele é bem raspado ali, bem rentezinho, que é tipo o corte da House, vocês sabem que ela usa bastante, então ele é maquininha, então por isso que ele é buzz cut, porque é o barulhinho da maquininha, o buzz, 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 é tipo isso, é tipo o barulho da maquininha mesmo que se refere a esse nome, então ele é um cabelo bem ousado, eu vejo bastante menina crespa, bastante menina negra usando esse tipo de cabelo, que eu acho que dá uma sensação de, assim, de poder muito maravilhoso. E pra mim, é o mais ousado dessa lista, né? Daí depois a gente tem o Ed Pixie, que é o famoso Joãozinho, né? Que ele é desfiado, assim. A gente vê bastante... Uma pessoa que usa bastante pixie, né? Que eu tomei muito como referência pra fazer essa busca, é a Ruby Rose, que ela tem vários tipos de pixie diferentes, mas esse aí também é um bem clássico, que ele é bem desfiado, que ele é bem Joãozinho, bem com umas pontinhas assim, com umas leves graduações, e cria esse aspecto de corte masculino, mas eu acho que hoje eu vendo ele, eu acho ele muito feminino, eu acho ele muito bonito, mas é um corte que, vamos dizer, é bem ousado. Daí a gente tem o Layered Pixie, que é uma expressão para camada. Então, como eu falei, essas expressões, esses nomes que a gente encontra, são mais para poder substituir e traduzir o que a gente fala quando a gente chama cabeleireiro, tipo, eu quero encamado e tal. Ele pode ser maiorzinho, quando pode ser menorzinho, enfim. Esse termo é mais usado para corte em camadas, tá? Então, se vocês gostarem desses cortes que tem muita camada, procurem com esse nome que vocês vão encontrar. Depois a gente tem o pixie assimétrico, que também é muito clássico, foi bastante conhecido. Rihanna usou muito, Ruby Rose também, nossa, usou bastante. A gente vê muita menina cacheada, que é aquele corte que tem aquela parte, assim, da frente maior, né, mais geométrica e tal. Então, esse corte também foi clássico. E nesse corte assimétrico é o que eu mais vejo variações, porque dentro dele a gente tem o side cut, que é quando é a lateral, sabe? Quando é a lateral raspada. Então, esse nome é dado side cut. E tem o undercut, que é quando essa parte toda da nuca é raspada, sabe? Toda assim. E o corte, ele é mais focado no topo da cabeça. Então, tá vendo como dá pra ter várias variações desse corte, inserir vários nomes e tipos de corte para poder formar o seu pixie. Então é importante que você saiba aí diferenciar isso na hora da sua pesquisa, até para você conseguir exemplificar isso pro cabeleireiro. A gente tem aí o Blunt Bob, que ele é um dos favoritos, é o que eu estou mais vendo famosas, gente da televisão e gente de mídia fazendo, que ele é um cabelo que ele lembra aí o short bob, que foi o primeiro que eu falei, mas ele é mais reto, ele tem uma base mais reta, assim, ele tem suaves, gente, suaves, desfiados, desconexos, só pra não ficar com aquela base muito reta e muito feia, mas a gente vê bastante Dua Lipa usando, e ele pode vir tanto aqui, né, tipo, ele pode ter tanto aqui essa variação dessa parte do queixo, quanto mais pro ombro. Ele é ideal pra quem tem cabelo liso e fino, porque esse corte ele dá corpo pro cabelo, então se você tem um cabelo fininho, lisinho e você não quer deixar um cabelo tão chapado, esse corte é ideal para um cabelo curtinho. Daí depois a gente tem o shaggy hair, que eu particularmente acho que é um dos queridinhos, porque ele tem essa tendência aí mais retrô, que é esse cabelo aí que tem muitas camadas, ele vem desfiado aí desde a parte do olho, desde essa região aqui, vem descendo nessas graduações. Esse tipo de cabelo combina muito com o cabelo ondulado, porque ele dá aí um movimento, ele dá um balanço, ele dá uma cara mais, na minha opinião, mais moderna, e geralmente esse tipo de cabelo vem com um combo de franja onduladinha, cacheadinha aqui no topo da cabeça, deixando bem retrô, que eu acho que tá super em alta, então a gente tem que explorar isso. Eu acho ele lindo, combina com tudo, ele é maravilhoso, gente, não tem que falar desse corte de cabelo, eu acho ele incrível. Vou deixar embaixo minha pasta do Pinterest com mais referências, que eu tô sempre colocando referência de cabelo lá, caso vocês queiram ver mais coisas. E por último, gente, o meu favorito, né? Não é à toa que estou quase 10 anos com essa bendita franja. A franja vem com tudo, vem muito democrática, dando acesso aí pra quem quiser usar ela, pra quem quiser ter aí a sua tão sonhada franjinha. E aí eu vou colocar aqui a lista das franjas que combinam com determinados rostos, porque é o que eu mais recebo. E não combino de franja. Primeiro que a gente já falou que franja combina com qualquer tipo de cabelo. Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar ele passando aqui em algum lugar. E então eu vou só falar assim o que realça mais
certos tipos de rosto. Isso não é uma regra. Eu acho que, tipo, esse negócio de cagar regra pra cabelo, pra roupa, eu não gosto disso. Então aqui é só uma ideia pra você que tá indecisa se olhar de franja e gostar, porque esse tipo de franja vai combinar com esse tipo de rosto com toda certeza. A primeira franja que a gente tem é a reta, que é uma das minhas favoritas, e aí eu vou deixar passando exemplos que combinam muito com rostos triangulares e ovais, né? Que são esses rostos mais afinados, que tem ali uma ponta, então combina bastante com tem esse rosto maior, assim, mais comprido. Não necessariamente, gente, isso é uma regra, é o que eu tô falando, mas se você tiver o rosto triangular e oval, a franja reta vai cair assim, ó, como um brinco, seu tipo de formato de rosto. Depois a gente tem o cabelo meia-lua, né? A franja meia-lua, já tive essa franja, não é minha favorita, não sei, eu não gosto muito, tenho a sensação de que fica entrando no olho, enfim. Que ela combina com rosto oval e rosto quadrado. Eu acho que ela foi tendência muito forte aí nos anos 2000 e tal, todo mundo queria ter esse tipo de franja. Eu gosto bastante dela, mas confesso que não é a minha favorita. Aí depois a gente tem a franja desfiada, que a Demi Lovato também usou e abusou dessa franja, combina muito com o rosto quadrado e redondo, porque desvia a tensão ali da face. Então, se você não gosta muito desse formato de rosto, ele não vai evidenciar tanto, sabe? Não vai evidenciar tanto o formato ali da parte de baixo do seu rosto. Vai mais evidenciar ali o conjunto geral ali da sua beleza, tá? Daí depois a gente tem a lateral. Eu coloquei aqui essas famosas. Demi Lovato também gosta, muito adepta de franja, e aí eu coloquei essas famosas e tal, que elas usam bastante, e esse tipo de franja lateral combina muito com rosto redondo e rosto quadrado. Então, essa franja aqui também, gente, eu acho democrático demais, eu acho que ela combina com tudo, assim. E por último, a gente tem aqui, ó, a minha franjinha, que é a franjinha mesmo, a curtinha. E aí essa franja, ela combina com um rosto oval e alongado. Vocês podem ver que não é o meu caso. Meu rosto até ficou um pouco mais redondo com essa franja. Que é justamente isso que eu quero dizer pra vocês. Algumas coisas que a gente faz no nosso cabelo vão dar uma sensação de outro tipo de formato. Então, por isso que é importante você saber o formato do seu rosto e saber se você gosta ou não, se você quer evidenciar ou não, porque existem artifícios aí com a questão de visagismo que a gente consegue diminuir, disfarçar. Eu não ligo, então assim, tô nem aí que meu rosto é redondo e fiquei com uma carinha de bolacha. Eu gosto, acho bonitinho. E é isso o vídeo. Me diz aqui nos comentários qual é o corte que você quer fazer esse ano. Se você tem vontade de cortar seu cabelo de algum jeito, você não tem coragem. Me diz aqui se você gostou desse tipo de conteúdo, indicando tendências e referências de cabelo. E clique em gostei, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque vai vir muito conteúdo esse ano. E é isso, um beijo, até a próxima. Tchau!